vossas mulheres. Aqui estão em iguais circunstâncias. Em termos matrimoniais, a mulher é igual ao homem e o homem é igual à mulher. Não podemos ver só o texto a nosso favor, a favor do homem, do machismo. Não. Mas isso é uma coisa que, passando ao Evangelho, pegando nas palavras da Celita, que de facto foi tão pequenina a interpretação dela, mas tão bonita, tão rica, pegando nas palavras dela, ela vai buscar a vida da mulher na vida da Igreja. Eu há dias fui convidado para assistir ao lançamento de um livro, do qual eu participei, e já li o livro, tem o Bispo Azevedo tem uma parte muito bonita relacionada com a mulher. É a última parte do livro. Gostaria que vocês todos, se não têm o livro, que o adquirissem, é de facto uma riqueza aqui o livro para compreender a mulher na vida da Igreja. Veja que Cristo, quando Cristo, há 2 ou 3 mulheres, os homens são todos muito valentes, mas só João, o mais novinho, é que o acompanhou até o Calvário. De resto, quem acompanhou Jesus Cristo foram as mulheres. Não é por acaso que ainda há uns que há para aí, que fez aí um trocadilho de um livro que, embora com alguma falsidade, não tem nada a ver com as Escrituras, nem com os livros da Igreja, nem com a Igreja, que a Igreja, no fundo, é que fala a verdade. Não é agora um indivíduo qualquer que faz trocadilhos de suas filosofias à sua maneira para enganar, para estar no caminho de Deus, como disse há bocadinho 13. Mas é engraçado que Jesus Cristo foram as mulheres que o acompanharam. Uma frase muito bonita que eu ouvi há tempo, um Carreira das Neves, que é teólogo, professora na Católica. Sim, o Carreira das Neves. Um Carreira das Neves. Bom, isto é uma linguagem, não quer dizer que estamos mais interpretativos. Então ele diz que a Igreja Católica é a Igreja das mulheres e a Igreja Muçulmana é a Igreja dos homens. Como vocês sabem, na Igreja Muçulmana, na Igreja Islâmica, há muito machismo. A mulher está separada do homem, como nós aqui, né? Separada do homem, o homem está aqui. E o cristão, penso que é a Igreja mais tolerante. Eu me lembro quando lá na minha igreja a mulher ficava separada do homem. Então, eu vou dizer isto quando eu encontrar melhor, que é muito antes do conselho. Mas aqui repara, as mulheres tinham um papel importantíssimo já na vida de São Paulo, porque elas chegaram a ser diaconisas. Houve diaconisas no tempo de São Paulo. Sim. Pelo menos outros. E quando o diácono, quando um homem de boa reputação, como por exemplo aqueles 7 primeiros, aqueles 7 servidores, que eram os apóstolos que serviam, portanto, aqueles irmãos mais pobres, mas eles queriam ir para a evangelização e depois arranjaram 7 homens de boa reputação. E, portanto, eles eram casados. Esses homens, segundo as Escrituras, eram todos casados. Mas a mulher é que tinha um papel já muito importante na igreja primitiva. Por isso já haviam o homem, o apóstolo casado, por norma a mulher, passava logo também a ser diaconisa no caso de ele ser diácono. Quer dizer, era logo abrangida com o mesmo título, no campo dessa área, com o mesmo título do marido. Mas, entretanto, havia mulheres que eram ordenadas, bastava eles impor as mãos naquele tempo, não é? Eram ordenadas com esse tipo de diaconisa para terem já determinado papel na igreja. Porque o diácono, na altura, não era mais nada que apenas um servidor de mesa. Um servidor. Era um servidor dos mais pobres. Depois, portanto, havia também o subdiácono. A igreja depois criou o subdiácono, o diácono, por fora, até que o diácono hoje lê o Evangelho, mas naquele tempo não. Quem lia o Evangelho só eram os apóstolos, já pregavam, e os diáconos eram apenas para servirem os mais pobres na diaconia. Por isso se chama diaconia comunidade. Era isto assim. Depois veio a igreja e foi criando mais alguns títulos, porque na igreja primitiva também só havia 3 tipos. Havia as ordens menores, que era o exorcista, era o acólito, portanto, era o exorcista, pode ser muitas vezes, o exorcista também era uma ordem menor. As 3 ordens que havia oficial eram só 3, como hoje. Não há cardeais, não há arciprestes, não há monsenhores, não há nada disso. Bom, elas têm costume de brincar. Ou eles não sabem, não é igual a padre, eles é que não sabem. Havia 3 ordenações. Diácono, presbítero e bispo. Primeiro foi o bispo, depois foi o diácono, e mais tarde, no tempo de Paulo, então foi o ordenado, começaram a ordenar então presbíteros pais. Por isso, queria só para terminar com isto.
É preciso fazer aqui, como diz o apóstolo São Paulo, muitas vezes nós olhamos para um padre quase como um deus. Não. Não, senhor. Todos nós que estamos aqui, à base da palavra, somos profetas, sacerdotes e reis. Tanto faz ser mulher como homem. O padre apenas tem uma diferença. Foi chamado ao presbitério. Portanto, teve um chamamento e foi ordenado. Tem, portanto, um título e esse título chama-se padre. Agora, sacerdote, há vezes tens o senhor sacerdote. Mas não sabeis que sois sacerdotes? Não sabeis que sois templos do Espírito Santo? Não sabeis que o Espírito Santo habita em vós? Bom, é preciso entender isto. À luz dela. Às vezes, eu costumo entender muito isto. Para que eu compreendesse que isto fosse templo do Espírito Santo, demorou anos e eu chegou a uma altura que, com algum desânimo, porque eu não compreendia como é que eu poderia ser um templo do Espírito Santo. Mas depois cheguei a uma conclusão, que há uma vez um homem com quem eu aprendi, já faleceu, o indivíduo Alves, e disse, já vos falei, só permitiu isto, muito que disse, não te esqueças, meu filho, tu és um templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em ti. Ele é que falará sempre por ti. Nunca te preocupes com aquilo que has de dizer, seja onde seja. Ainda que sejas preso. Ainda que tenhas uma montanha contra ti. Mas o Espírito de Deus que está em ti é que vai falar em ti mesmo. Então, mas não é falar nas cartas paulinas ou quê? Ainda falamos como só lia a Filipe é que falou. Temos que falar acredito que vou ficar aqui muito sobre o tema sobre as mulheres. E fizeste bem porque nós, na carta ao Timóteo, a gente tem lá maridos, senhoras submissas e maridos que amai as suas mulheres. Mas neste pequeno livrinho aqui também, que é feito com passagens bíblicas, explica-nos melhor todas as passagens sobre as mulheres. E até o Evangelho de São João, quando Jesus foi convidado a ir à casa de Simão, e foi quando entrou também a prostituta que levou o perfume. Foi perfumar o Senhor, perfumou e até lhe beijou os pés, no sentido de perdão, que era esta ação da prostituta, era uma ação de reconhecer em Jesus o Senhor, o Salvador, o Cristo, isso tudo. Mas com as mulheres assim mais deste Evangelho, explica mais que havia mais mulheres que seguiam a Jesus. Que trabalhavam para o grupo, isto é, elas serviam o Senhor com a sua vida e com dádivas. Já estavam aí no Evangelho, já nos diz também que as mulheres já estavam envolvidas com o Senhor. Mostra aí. Já nos mostra que as mulheres eram envolvidas. E aqui esclarece-nos melhor em relação às viúvas jovens, porque elas deixavam-se de facilmente para aqueles falsos doutores da lei, que eram os falsos doutores da lei, que iam para as casas de uns e de outros, a cochichar e com falsas doutrinas. Seduzir. E depois São Paulo põe um pouco aqui a ordem nisto aqui, que é casamento não é mal nenhum, não são condenadas, mas também, como é que diz aqui, Paulo não quer ensinar que toda a mulher deve ser mãe, para se poder salvar, mas pensa que no caso daquelas viúvas jovens, que desprezavam o casamento, estas viúvas desprezavam o casamento, só havia uma maneira de elas se recuperarem, casar de novo e serem mães. Porque isto até faz sentido. Nós conhecemos uns aos outros, nós não nos conhecemos aos outros interiormente, mas conhecemos e interiormente ninguém é igual um ao outro. Todos nós temos modos e maneiras diferentes de sermos e estar na vida. E era aqui São Paulo, esta atitude também das mulheres viúvas jovens, também tinham a sua maneira de sair e de agir, e São Paulo naturalmente condenava, e então incitava ao casamento.